Queridos, abram suas Bíblias no livro da Revelação, Apocalipse de João. Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 13 ao verso 21. Hoje o tema que nós reservamos para o nosso estudo é apenas o relativo à sexta trombeta. Então, vamos pedir a Deus que a gente consiga ser objetivo aqui, um tema mais enxuto. Na semana passada nós tivemos iniciando o capítulo 9 da quinta trombeta, falando sobre a quinta trombeta, dando uma revisada nas outras 4 trombetas, e hoje a gente vai entrar então na sexta trombeta. Então, Apocalipse 9, verso 13 até o verso 21, a palavra do Senhor registra dessa forma a visão que João estava tendo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça do leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça nesse texto da palavra do Senhor. Bem, meus irmãos, a título de introdução, então, nós, lembrando do que nós vimos até aqui, se você olhar rapidamente aí os capítulos anteriores, vocês vão ver que o que está acontecendo, há um ciclo, vamos dizer assim, aqui descrito em Apocalipse, que começa com a questão dos selos. Há um livro selado, 7 selos, vocês lembram disso? Ninguém era digno de abrir esses selos. Os selos, a ideia aqui é de lacres, né? O pergaminho lacrado, fechado com esses 7 selos, e João chorava muito, mas ele viu um cordeiro que parecia ter sido morto, mas estava vivo, e esse cordeiro era o Cordeiro Santo, a quem as criaturas ali, e os anjos, e os anciãos ali, todos glorificavam, diziam: aquele que está assentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória. E esse Cordeiro começa a abrir os selos, e quando ele começa a abrir os selos, começam a acontecer vários momentos históricos, várias questões relacionadas ao juízo de Deus, especialmente os selos trazem muito mais uma referência à perseguição da igreja, a um momento de dificuldade que a igreja vai passar. Essa perseguição, então, ela culmina num clamor dos santos
vai aparecer a figura dos 144 mil selados, a totalidade daqueles que foram salvos, remidos pelo Cordeiro. E no capítulo 8, na abertura, há um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo, que a revelação vai mostrando de forma progressivamente a maldade e a maldade do mundo e o juízo de Deus, o juízo progressivo também sobre a humanidade. E aí no capítulo 8 a gente vê a abertura do sétimo selo, há uma pausa entre o sexto e o sétimo, e na abertura do sétimo, como uma preparação para um momento ainda mais de intensidade, de sofrimento nesse juízo. Para a abertura do sétimo selo, e por isso estou fazendo também a revisão, a figura de orações dos santos. Eles estão ali no altar, junto ao altar, me parece o altar de ouro, né? Capítulo 8, a partir do versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhe foram dadas 7 trombetas. Aí surgem as figuras das trombetas a partir daqui. E viu outro anjo, ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono. A fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Então, a partir daqui começa a figura das trombetas, capítulo 9. Nós vimos as 4 primeiras trombetas, elas são evidências de Deus sobre a criação, acerca desse momento de juízo, de julgamento de Deus sobre a terra e sobre a humanidade. E a 5ª trombeta, então, nesse caráter de intensificação do juízo. A gente tem um momento aí que aparece a figura do diabo. Ele recebe a autoridade dada por Deus, dada para que ele possa abrir o poço. A gente viu essa figura do poço semana passada, e desse poço saem demônios, uma imagem aterrorizante de gafanhotos que tinha cabelo como de mulher e os dentes como de leão. E eles recebem uma autoridade limitada, porque a ordem que lhe é dada é para, durante 5 meses, causar tormento sobre os homens ímpios. E aqui a gente vê a gente vai voltar a ver a similaridade à questão das pragas no Egito. E se nos selos esse ciclo de juízo final estava voltado à questão da perseguição da igreja, aqui a gente começa a ver que o juízo se intensifica e se volta para os ímpios. E a ordem que esses demônios estão saindo, essas figuras diabólicas, demoníacas, estão saindo para cumprir, é de atormentar os homens ímpios por esse período de 5 meses. Então, à medida que a história avança, ou que esses ciclos vão sendo revelados, os tormentos se intensificam, dando um sinal, um prelúdio, dando um aviso de um juízo terrível e final que vai acometer toda a raça humana. Então, nesse momento da 5ª trombeta, é anunciado pelo anjo 3 ais. O primeiro ai é o ai dessa revelação de Satanás e seus demônios que saem para atormentar os homens ímpios. E nós vamos ver agora um segundo ai, que é mostrado então no final do capítulo 9, com a sexta trombeta, a preparação para o grande juízo de Deus contra os ímpios e o cumprimento da promessa às almas do 5º selo. Lá no capítulo 6, quando se abre o 5º selo, diz o texto da palavra do Senhor, que quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
os mártires aqui demonstrados, né? Aqueles que morreram por amor à palavra. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A oração desses homens agora repercute nesse momento do juízo, em que Deus vai trazer a resposta a eles, porque a figura do altar é retomada aqui, o altar onde esses santos estavam. E a ideia do incensário que nós lemos lá do capítulo 8 também, que traz a oração desses santos, agora na presença de Deus, diante desse altar, há um outro juízo sobre os ímpios, como que resposta a essas orações. Então, o cumprimento aí da promessa aí do capítulo 6, que nós acabamos de ler, que Deus diz assim: olha, aguarda mais um pouco, quando se completar, então eu vou fazer justiça. Deus não é um Deus que se omite de fazer justiça, não é um Deus que compactua com o mal, com a perseguição. Ele, no momento oportuno, aparentemente, a gente vai ver isso no decorrer desse capítulo, parece que há mais um tempo para que esses homens ímpios se arrependam, mas a gente vai ver no final, e como a gente pôde ler aqui no capítulo 9 mesmo, que embora seja lhe dado esse tempo, que é o tempo de todos os conservos, aqueles que são mortos pela palavra, se juntarem ali, mesmo depois desse tempo, os homens ímpios, em vez de se arrepender diante dos sinais, da intensificação dos sinais, ao contrário, aí é que eles se aprofundam ainda na sua maldade, na sua perversão, na sua idolatria, na sua prostituição. É mais ou menos esse o panorama dessa sexta trombeta, ou desse capítulo 9 aí que nós vamos ver. Então, versículo 13 e versículo 14, diz que o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, a figura do altar de ouro, que nós lemos aqui já, tanto capítulo 8, mas especialmente capítulo 6, o altar de oração, o mesmo altar que a gente viu lá no capítulo 6, onde está sendo oferecido, aliás, capítulo 8, está sendo oferecido um incenso misturado com a oração dos santos, esse altar de ouro. Decisões e fatos desencadeados pelas trombetas, todos eles têm origem na presença de Deus. Essa é uma lição importante, de que as coisas, ainda que seja a maior catástrofe ou a guerra mais terrível, a pandemia mais global, ela não acontece alheia aos decretos eternos de Deus, de juízo de manifestação da sua ira, de juízo sobre a humanidade, sobre o pecado. Então, as ações das trombetas, especificamente dessa sexta trombeta, são resposta às orações que nós vimos lá do 5º selo, acabamos de ler lá em Apocalipse 6. O juízo de Deus sempre veio como resultado do clamor do seu povo. É aqui mais uma vez a similaridade lá com o Egito. O que a gente tinha no Egito? Um povo que estava sofrendo a escravidão dos egípcios. Depois de um tempo de bonança lá com José, chegou um faraó que não queria saber de José, nem da história de José, e impôs pesado jugo sobre o povo, jugo de escravidão. E o povo clamou ao Senhor, e clamou ao Senhor. O que aconteceu é que depois, passados aqueles anos, Deus mandou as pragas como um sinal da libertação do povo, da passagem do povo ali do Egito para a terra prometida. Perceba a similaridade com a nossa história. Por que é necessário, de repente, para que a gente veja
essa revelação de Deus, esse novo momento da história, mas muito semelhante ao passado. É porque o povo não é o mesmo. Se naquele momento o povo de Deus era o povo de Israel, hoje o Israel de Deus, o povo de Deus é de todo povo, tribo, língua e nação. Então, nós vamos passar por um novo momento de pragas, de juízo, para chegarmos até a terra prometida. História, o Velho Testamento, então, especialmente a história do Egito ali, parece estar sendo recontada com outros nuances, com outros detalhes, aqui para o povo, todo o Israel de Deus, mostrando esse propósito de salvação de Deus para com o seu povo. Então, da mesma forma, lá no Egito, Deus não estava surdo para o clamor do seu povo. Deus estava ouvindo ali a súplica, as orações, e interveio, trazendo a sua ira através das pragas e a libertação do povo. A gente pode fazer a seguinte pergunta aqui: então quer dizer que o cristão, ele está orando, quando ele ora, ele está orando para a destruição das pessoas? O cristão, ele tem ódio da humanidade, ele tem que orar como Tiago e João, os filhos do trovão, oraram lá, falaram para Jesus. Os samaritanos expulsaram Jesus da sua cidade, e Jesus e Tiago e João disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que venha fogo do céu e destrua, bem Sodoma e Gomorra, que a gente vai ver também tem tudo a ver com essa sexta trombeta. Vamos, quer que o Senhor peça? O Senhor quer que a gente peça para Deus mandar fogo do céu e acabar com essa cidade aí, porque não quiseram ouvir a palavra. Então a gente pode ter essa mesma ideia que Tiago e João tiveram ao olhar o decorrer da história e ver como Deus manifesta a sua ira. Mas não é isso que ocorre. Os cristãos, eles clamam por justiça, lá no quinto selo, como nós vimos, nós lemos lá no capítulo 6 de Apocalipse. Eles estão dizendo: até quando, Senhor? Até quando a gente vai suportar essa perseguição? Até quando a gente vai conviver com esse mal? Até quando, Senhor? É assim que o cristão ora. Ele não está necessariamente torcendo pela destruição da humanidade, ele não está orando para que as pessoas, com um sentimento de ódio pela humanidade. É porque nós servimos a um Deus justo, e um Deus justo, ele não pode compactuar com a injustiça ad infinito, ad eterno, sem se mover, dizer: não, deixa que os homens mesmos vão se resolver. Não, num momento eles vão mudar de ideia. Deus, ele vai intervir na história, porque ele é justo. Paul Washer, numa pregação que ele fez aqui, no congresso da Fiel, pastor Heber Campos Júnior estava fazendo a tradução, e ele começou a dizer assim: olha, eu vou trazer para vocês a mensagem mais terrível de todas. E todo mundo ficou com aquela apreensão: o que ele vai falar? A mensagem mais terrível, vocês estão prontos para ouvir? Todo mundo, silêncio ali. Ele disse: a mensagem mais terrível de todas é que Deus é bom. Desse jeito. E aí todo mundo, como vocês estão com essa cara olhando para mim, assim, todo mundo ficou com interrogação. Eles só podem estar doidos, né? E Paul Washer é muito enfático quando ele fala. E ele diz: Deus é bom. E aí ninguém entendeu. Ele disse: porque Deus é bom, Ele não pode compactuar com o mal, Ele não pode simplesmente passar a mão sobre o pecador e sobre o pecado e dizer: não, eu não posso me irar porque eu sou bom. Ao contrário, porque eu sou bom, Ele é a plenitude, Ele representa a perfeição da bondade, é que Ele se ira e é que Ele traz juízo, sim. Então é o caso aqui. A resposta às orações não é que os crentes vão orar com ódio agora. Próxima reunião de oração quarta-feira, todo mundo orar para Deus condenar esse povo, mandar fogo, nada disso. É porque nós oramos para que Deus faça a sua santa e perfeita justiça através da sua ira, que também é santa, e traga então a sua justiça sobre nós. Lembra agora do Salmo que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós sovam justiça, não é verdade? A terra se abra e deixe nascer a salvação. Então, há uma outra figura interessante aqui, que é essa voz que vem dos quatro ângulos. Na verdade, uma das traduções aqui, além de ângulos, poderia ser
dos 4 chifres do altar, porque o altar ele era retangular e tinha chifres nos seus ângulos, né? Nos seus vértices? Não, né? É ângulos mesmo. Nos seus ângulos. E dos seus 4 ângulos, os 4 chifres, e o chifre sempre representou na cultura hebraica essa ideia de poder, de autoridade, desses 4 ângulos, houve então uma voz, né? Houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E o 4 aparecendo demais aqui, né? Até para confundir minha cabeça. É 4 ângulos do altar e 4 anjos que não estão no altar. Os 4 anjos estão presos junto ao rio Eufrates. Os comentaristas, o Hernandes Dias Lopes, o Leandro Lima, que a gente está seguindo o material dele, o Saião, o professor Luiz Saião, todos eles concordam que esse número 4 ele aparece como uma forma de trazer a ideia de toda a criação, por causa do 4º dia da criação, enfim, essa relação de que esse juízo de Deus está alcançando não um local específico, não a região ali específica, até mesmo quando ele trata do rio Eufrates, aqui a gente vai ver o significado qual é, mas sim de todos os ímpios, de uma forma geral. Tanto a salvação dos crentes quanto a condenação dos ímpios estão plenamente justificadas na presença de Deus. 4 anjos aqui aparecem presos, não no abismo, como a gente viu no comecinho do capítulo 9, que o diabo vai lá e abre o poço, abre o abismo, mas eles estão presos junto ao rio Eufrates. E o rio Eufrates tem um significado interessante, especialmente para o povo de Israel aqui da época, a igreja da época aqui, porque o Eufrates ficava ao norte de Israel, era justamente a divisa de Israel com os seus inimigos, ao norte lá, a Babilônia, a Síria, ficavam todas ao norte, e a gente vê isso em outras referências da palavra do Senhor, Isaías 8, 7, 11, 15, Jeremias 2, 18, e também era a fronteira até onde Abraão tinha recebido o chamado para habitar, para ter essa herança, né, da parte de Deus. Deus, quando chama Abraão, é para ir até o seu povo vai habitar até o Eufrates. Então, era o limite ao norte com os inimigos do povo de Deus, trazendo a ideia de que esses demônios, esses anjos, se você precisar na internet, vão ver muito esses 4 anjos como sendo figuras realmente angelicais da parte de Deus, mas pelo que a gente lê aqui e pela forma e o que eles vão fazer, são demônios aqui que se levantam dessa região do Eufrates, simbolizando aí os inimigos do povo de Deus, aqueles que vão entrar em guerras acontecendo, se levantando durante o mundo, uma invasão demoníaca trazendo guerra, carnificina e morte na humanidade. Perceba que, diferentemente do capítulo 7, verso 1, aqueles anjos eram anjos que detinham a destruição que viria sobre o mundo, depois que os homens fossem marcados por Deus. Aqui, na verdade, os quatro anjos são essas figuras que vão trazer esse extermínio sobre a raça humana, uma ideia de guerra de grandes proporções acontecendo sobre a terra. Qual que é a grande lição desse primeiro momento aqui do altar de ouro, da resposta às orações, essa questão envolvendo esse levante da humanidade através de guerras? É justamente esse alerta para o ministério de oração. A igreja
quando ela se põe a orar, ela, como diz pastor Hernandes Dias Lopes, ela se associa com Deus, ela se une com o Deus que governa toda a terra. E há um valor grande no ministério de oração. E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos valorizar a oração pessoal, a oração congregacional. Nós devemos nos dedicar a esse ministério. Mas, continuando, esses anjos são soltos. E aí, versículo 15 e 16 diz que foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, perceba que há uma intensificação da quinta trombeta. A quinta trombeta, você tinha uma limitação de tempo e uma limitação de ação dos demônios. A limitação de tempo ali dos 5 meses e a limitação de ação, porque ele disse o quê? Vocês vão causar tormento, mas não vão matar. É para causar tormento. Os homens vão querer a morte. Lembra que a gente viu semana passada? Vão pedir a morte para si, mas não vão achar. Vai ser um tormento intenso. E aqui, além do tormento, o sofrimento é intensificado, porque aqui o tormento vai chegar até a morte. Eles são soltos para trazer destruição, para trazer morte aos homens, aos ímpios. A história então se agrava. Aí ele fala essa história da hora, dia, mês e ano, que é um jeito de falar que é inevitável, que está... Sabe quando você marca uma coisa na sua agenda? Você pegou e botou assim, não, sexta-feira tem reunião do conselho. Se você marcou na sua agenda que tem reunião do conselho na sexta, é porque você não vai marcar mais nada. Ali está certo que vai ter. É certo que a gente, como é falho, pode ser que aconteça alguma coisa, o pastor pega um Covid-19 e tal, e não tem reunião. Mas, em princípio, está agendado, está marcado, vai acontecer. Se marcou ontem a reunião no aniversário da SAF aqui da igreja, primeiro ano, então marcou, está marcado, é aquele horário, tem dia, mês, ano, mês e hora para acontecer. Então, dá essa ideia de inevitabilidade. Evento também devastadoramente rápido. Não vai ser uma coisa, diferentemente lá do tormento dos demônios, que ele falou de 5 meses, aqui há um dia, mês e hora marcado para acontecer. Vai ser uma coisa, sim, de proporções intensas, globais e uma coisa aparentemente devastadoramente rápida. Aponta também para a soberania de Deus, porque Ele determinou o dia, a hora, o mês, o ano. Os anjos, eles não estão agindo sem esse controle, que Deus está ali controlando o momento para soltá-los, o dia, o mês, hora e ano. Os anjos estão presos pela ordem de Deus para agir no tempo definido, no limite de ação definido por Deus. Mais uma vez, estão debaixo da autoridade soberana de Deus. Nenhuma provação, nenhuma tribulação foge do controle soberano de Deus. E aí eles recebem uma ordem que é de exterminar 1/3 dos homens. Um aviso para o mundo da destruição final. A gente vai ver que, do mesmo modo que a gente viu do 6º selo para o 7º selo, aqui da 6ª trombeta para a 7ª, vai ter meio que um intervalo, é meio que aquele suspense que a gente vê nos filmes e que a gente vê, né, aquele momento de preparação para algo ainda mais terrível acontecer. Essa guerra de proporções devastadoras que acontece aqui, ela extermina 1/3 dos homens, como que se estivesse avisando, olha, o fim está chegando. Essa quantidade, quando a Segunda Guerra Mundial acabou e que se computaram as baixas,
só de judeus, a conta que se faz são de mais de 5 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, e de outros milhões de soldados, tanto aliados quanto que fazia o eixo, né? É um momento de se refletir. Há um versículo muito interessante na Bíblia, muito usado em funeral, que diz que, Eclesiastes, ele diz assim, que o dia onde há luto, há mais sabedoria no dia onde há luto do que no dia onde há alegria, onde há festa. Porque no dia onde há festa, você não pensa em nada sério, você só quer curtir, quer festejar, né? Quer brincar. Agora, onde há luto, na casa onde há luto, você pensa no que você fez, você pensa no que você vai deixar, você pensa em como as pessoas vão se lembrar de você, você pensa aonde você vai depois que morrer. É um momento de reflexão. Então, esse momento de guerra, destruição e de morte de pessoas é um momento, é um aviso de Deus, dizendo, olha, aviso Deus dizendo à humanidade, dizendo, vai vir o juízo final, há condição de acabar tudo, o juízo, o fim está próximo, um aviso da destruição final, que vai começar, então, a partir aqui da 7ª trombeta, na revelação agora das taças, os cálices de Deus, primeira taça, segunda taça, que aí é o golpe final na história para a consumação do século. Ele traz esses números aí interessantes, né? A cavalaria, aqui, talvez, né, o professor Leandro, o pastor Leandro, ele disse que possivelmente porque nos versículos anteriores ele já descreveu como é que eram os demônios, aquele gafanhoto lá, com aquela cabeça, cabelo e tal. Aqui ele só descreve os cavalos, a cavalaria. E aí ele traz esse exército da cavalaria de 20 mil vezes 10 mil, não é isso? O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Quanto é que dá, Esther? Exatamente, 20 mil vezes 10 milhares dá 200 milhões. 20 mil vezes 10 mil dá 200 milhões, exatamente. Quer dizer que são 200 milhões de demônios? Não necessariamente, mas essa ideia de que, a exemplo do que a gente já viu na 5ª trombeta, que esses 4 demônios, 4 anjos, eles têm a ajuda de um exército grandioso, né? E possivelmente aqui há uma alusão a Ezequiel, capítulo 38, a destruição de Gog e Magog. Uns reinos lá que representam a maldade, o reinado do diabo e os inimigos de Deus. E eles vinham do norte também, a exemplo do que João está falando aqui, esses anjos que vêm do norte, lá do Eufrates. Eles vêm do norte, cercam Jerusalém, e diz lá Ezequiel, capítulo 38, deixa eu ver se está marcado aqui, Ezequiel... Ezequiel 38. Vamos ler o verso 9. Ezequiel 38, verso 9, diz assim: então subirás como tempestade, farteais como nuvem que cobre a terra, falando desses exércitos inimigos que vêm contra Israel. Tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Verso 15 e 16 diz assim: virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Perceba que aqui pelo caráter progressivo da revelação, você vê que há uma similaridade muito grande entre o texto que nós lemos de Apocalipse e essa revelação dada ao profeta Ezequiel lá contra o povo de Israel e posteriormente contra o próprio Gog e Magog, esses reinos. O mesmo exército utilizado por Deus para cumprir o seu propósito de juízo e vingança do sangue de seu povo sofrerá destruição do próprio Deus. Primeiro, esse
Gog e Magog, lá em Ezequiel, ele é usado para cumprir o propósito de Deus e juízo sobre o povo de Israel, e depois ele é destruído. E aqui da mesma forma, aqui há um propósito em utilizar esse exército de demônios, e a própria guerra sendo utilizada como um instrumento na mão de Deus para revelar sua ira, e posteriormente Deus vai trazer o juízo também sobre Satanás e todos os seus demônios. Lá na frente a gente vai ver o lago de fogo e enxofre, onde eles serão lançados pela eternidade. A aplicação aqui, para nós passarmos para o próximo ponto, é o tempo de aflição e calamidade, guerra que invade a história da humanidade, trazendo a própria guerra como instrumento histórico do propósito soberano de Deus para cumprir o seu plano. As guerras jamais estiveram fora do propósito de Deus para levar o homem ao arrependimento. A guerra também é uma trombeta de Deus para que o homem se arrependa. É consequência da rebelião do homem contra Deus, e é ao mesmo tempo um sinal, um alerta de Deus para o ímpio, para que ele se arrependa. Então, a ideia aqui é de fato essa descrição. Aí eu estou vendo aqui a imagem de uns tanques de guerra, e a gente vai ver muitos comentaristas, eles colocam essa descrição que é feita adiante, que a cauda, né, que os cavalos, eles têm cabeça e tem cauda, e tem uma cabeça na cauda, e sai lá fogo, enxofre. Eles trazem essa similaridade com os tanques de guerra, por causa do canhão que tem no tanque, etc. E o pessoal coloca muito essa figura do tanque de guerra associado a essa parte de Apocalipse. Oi? Isso. Uhum. Uhum. Isso. Vai acontecer lá. Ele vai... porque o rio Eufrates, ele tem essa ideia de separação do povo e dos seus inimigos. E a última batalha vai acontecer naquela região, né? Vai ter descrito como o Vale do Megido, e enfim. Mas se é repetido, eu acho que não. Algumas vezes ele repete esses ciclos que a gente falou anteriormente, com pequenas alterações. E aqui me parece, quando você olha os selos, quando olha as trombetas agora, os selos tinham alcançado, era a perseguição que tinha alcançado o povo de Deus. Aí agora as trombetas que alcançam os ímpios, e me parece que tem esse caráter de intensificação e progressividade, até esse momento final, da última grande batalha, em que todos aqueles que não têm a marca do Espírito Santo, a marca dos salvos, vão estar com o Senhor, e os demais vão ser lançados para juízo eterno. É a última taça. Porque nós começamos 7 selos, aí do 6º para o 7º selo, aí abriu-se as trombetas. Aí as trombetas, começamos agora essa preparação. Tivemos as 4 primeiras, aí a 5ª, 6ª, da 6ª para a 7ª trombeta, aí começam as taças. Aí vamos ter essas 6 taças aí para esse último momento. Ok? E aí a gente tem a descrição dos soldados, versículo 17 a 19. Assim, nesta visão, a exemplo do que aconteceu lá na descrição dos soldados, aqui a gente tem a descrição mais a miúde dos cavalos, né? Soldados de cavalaria. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía de sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, na cauda tinha cabeça, porquanto e com ela causavam dano. Então, a gente tem aqui a descrição desses seres aí, dessa cavalaria, aí, seres montados em cavalos.
E 3 elementos aparecem recorrentemente. Um é o fogo, o jacinto e o enxofre. Fogo, jacinto e enxofre, o fogo, fumaça e enxofre. E ele vai trazer esses elementos como sendo esses flagelos que saíam desses seres. Ele traz que a cabeça... Eu coloquei essa foto que eu vi na internet, mas não é nenhuma alusão a movimento LGBT, não. Ele está aí porque é justamente as cores do... o fogo tem essa identificação com a cor vermelha, o azul do jacinto, que seria a alusão à fumaça, e o amarelo com enxofre, viu? Antes que pensem, e aí o pessoal pode dizer, ele está falando aí do movimento LGBT. Não estou falando necessariamente do movimento LGBT, mas aqui estou falando das cores que estão associadas a essa profecia aí, fogo, fumaça e enxofre. Diz que esses cavalos que tinham a mesma couraça, parecia que fazia um só, né? Entre o cavaleiro e o cavalo, o soldado e o cavalo, ele tinha essa cabeça como de leão. Mais uma vez a figura do leão aí, porque é a figura daquele que destrói, daquele que devora, que tem ferocidade. Então, é um exército que age com grande violência, com grande furor, grande poder de destruição. Sua boca sai fogo, fumaça e enxofre. Esse poder, mais uma vez, poder destrutivo. O fogo e enxofre são termos comuns para descrever a punição dos perversos. Inclusive, Satanás e seus anjos vão ser lançados, então, no lago de fogo e enxofre. E aí o pastor Hernandes Dias traz uma informação, um adendo aqui, um comentário dele, uma interpretação dele muito interessante, quando ele fala da boca desses indivíduos, vamos dizer assim, desses seres que aparecem aí, esses soldados, esses demônios, que ele fala que saía fogo, fumaça e enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. E aqui ele traz uma relação interessante, que é da manipulação da informação, que esse fogo, enxofre que sai da boca desses demônios teria a ver com a possibilidade da manipulação da informação pela imprensa, pela mídia, que causa a destruição também. O poder da voz estaria com esses demônios, e por causa disso, as pessoas ainda permaneceriam nos seus erros, apesar de tamanha destruição e de um desastre, de uma guerra de tamanhas proporções. A semelhança com Sodoma e Gomorra é destruída com fogo e enxofre. Aqui a terça parte dos homens é destruída com esse fogo e enxofre também. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Os anjos são enviados para livrar Ló e sua família, e quando eles saem da cidade, cai fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, ali aquela cidade que havia um alto grau de perversão, de imoralidade, de iniquidade, e Deus traz a sua ira sobre aquele povo. Como também o texto que nós lemos de Ezequiel, capítulo 38, o texto da destruição mais adiante a gente vai ver, no capítulo seguinte, 39, a destruição de Gog e Magog, desses mesmos moldes, com fogo e enxofre. Elemento usado na Bíblia muito comumente para trazer essa ideia de destruição, de aniquilação. No quarto selo, a quarta parte dos homens foi morta por flagelos, lá capítulo 6, verso 8. Agora, você vê a intensificação da destruição. Você falou lá do final do Rio Eufrates, e mais uma vez, no capítulo 6, a gente tem a quarta parte, 25% da população foi morta por esses flagelos descritos lá no capítulo 6, verso 8. Aqui a gente tem um terço, aí já aumentou, não é mais 25% aqui, uns 33%, 34% da população morta por causa desses flagelos aqui, por causa dessa guerra que acontecerá. A história é a mesma, mas avança a cada nova sessão. 2 instrumentos mortais esses demônios têm: a cabeça e a cauda. A cabeça e a cauda. Cabeça
E a cauda tinha uma cabeça, né? Cabeça e cauda, e tinha uma cabeça na cauda, como de serpente. A cabeça era de leão, e a cauda tinha uma cabeça também como se fosse de serpente. Aqui a nítida. Oi. Está no plural a sua. Bom, aqui na tradução Revista Atualizada, e pelos os comentários que eu vi, tanto do pastor Hernandes, Luiz Saião e de Leandro Lima, ele trata no singular. Era cabeça, porque podia estar falando, no caso aí, pode estar sendo da ideia que eram 200 milhões desses seres, e está falando no plural porque está falando de todos. Mas a ideia da cabeça como de leão, a cauda como de serpente, que tinha a cabeça, e saía então esses flagelos: fogo, fumaça e enxofre. Mas aí a nítida identidade com a serpente lá do Jardim do Éden, a identidade com o próprio diabo, com o Satanás, que tem essa natureza da antiga serpente, de fazer o mal, de buscar a destruição do homem, de fazê-lo pecar. Aqui, como aplicação, a gente vai ter um panorama de aplicação, mas uma aplicação aqui imediata seria a questão, o aspecto espiritual que explica a perversidade de alguns atos de guerra na história da humanidade. Porque a gente, às vezes, como a gente nunca participou de uma guerra, eu tenho 47 anos e nunca vivi uma guerra, só conheço guerra pelos livros e pelos noticiários, que é uma guerra em tal lugar, uma guerra, mas a gente lê e assiste, muitas vezes, atrocidades tremendas que acontecem em guerras, né? Até que dizem que na guerra vale tudo. E essa perversidade que ocorre na guerra, de você ver algumas atrocidades que acontecem com crianças, com jovens, com mulheres, com eu li, eu não me lembro se foi numa publicação, numa revista, ou se foi na própria internet, mas falando do momento em que os russos invadiram a Alemanha. E eles, quando invadiram Berlim, necessariamente, eles entravam nas casas, e diz que por semanas se ouvia nas ruas os gritos e os choros das mulheres nas casas, porque os soldados russos, eles entravam e estupravam e faziam tudo que queriam e não deviam, né, com essas mulheres. Isso foi semanas de tormento. As pessoas, os alemães que sobreviveram a esse momento pós-guerra, foi aterrorizante, por causa da maldade, o sentimento de vingança que esses homens traziam. Então, essa perversidade, eu estou dando o exemplo, não tenho nada contra os russos não, tá? É só um exemplo histórico, mas essa perversidade de alguns atos de guerra são explicados porque são instrumentos a guerra, ela é própria um instrumento da ira de Deus, e a gente vê aqui nesse relato como o próprio diabo e os demônios, a gente só consegue explicar tamanha perversidade por causa da influência desses demônios, desses anjos caídos. E uma última descrição que é feita aqui nessa sexta trombeta, no versículo 20 e versículo 21, a palavra do Senhor fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Depois disso tudo, e com a humanidade tendo um momento para se sensibilizar, para se voltar para Deus diante de tamanha calamidade, ainda assim os homens permanecem rebeldes a Deus, sem
arrependimento. Esse momento da sexta trombeta, ele acaba se configurando como uma última chamada de Deus ao ímpio para arrependimento. Olha, está vendo a perversidade, está vendo o mal, um Deus que não compactua com o mal, com o pecado. Esse é o momento para se arrepender, mas mesmo assim o ímpio não consegue enxergar, não consegue entender que a ira de Deus é chegada. Nesse momento não há ira plena, mas está chegando o momento da ira plena de Deus, e ainda há espaço de arrependimento. O pastor Leandro Lima, ele pensa um pouquinho diferente. A maioria dos comentaristas vão falar que esse é o momento, é um chamado ao arrependimento, mas diante do resultado de que os homens não se arrependem, ele diz exatamente que esse momento é um momento para provar exatamente que não há espaço mais para arrependimento, porque o homem, ele não, pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios meios, ele jamais vai chegar ao arrependimento. Então, semelhantemente aqui, as pragas do Egito, lá em Êxodo 10, e lembrado por Paulo em Romanos 9, a gente tem a insistência de Moisés com Faraó: deixa aí meu povo, e as pragas vão se sucedendo, e a terra vai ficando destruída, e os animais vão morrendo, e as pessoas vão sendo afligidas, é piolho, é mosca, é rã, e Moisés chega e diz, o Senhor diz: deixe meu povo para me prestar culto. E Faraó endurece o coração, e Moisés chega para Faraó, chegou o momento, não deixa o povo, só deixa o povo depois da última praga, quando não há mais espaço para arrependimento, quando o seu próprio primogênito falece, quando todos os primogênitos do Egito morrem. Então, o tempo de arrependimento é o tempo de arrependimento, mas para esses aqui o arrependimento já não é mais uma opção. Mesmo enfrentando o juízo, as pessoas permanecem na idolatria, adoram os mesmos instrumentos de tortura e de morte. Lembre que a palavra do Senhor diz que quando as pessoas adoram ídolos, não é a ídolos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso: não é a ídolos que eles estão adorando, eles estão adorando o quê? Demônios. É isso que Paulo fala. Quando a pessoa se ajoelha diante de um ídolo, quando a pessoa adora um objeto de pau, pedra, que o próprio homem fez, ele não está adorando a imagem em si, ele está adorando a demônios. E aqui há uma ideia muito marcante aqui nesse momento, porque os demônios causam a destruição, a morte, e mesmo assim os homens continuam idólatras, adorando os próprios algozes, os próprios demônios. A natureza humana é incapaz de ser erradicada por vontade própria. A natureza do homem, ela é inclinada para pecar contra Deus. Até mesmo sob intensa punição divina, continuará rebelando-se contra Deus e sua vontade, desperdiçando sua última oportunidade. O Salmo 135, o salmista, ele traz o que são, uma descrição muito apropriada para esses ídolos. Salmo 135. Deixa eu ver se é esse Salmo 135. Diz o texto, a partir do versículo 13: o teu nome subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam. Verso 16 agora, estou lendo, do Salmo 135. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles, versículo 18, se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. O que é que o Salmo está dizendo aqui? É que aquele objeto de adoração que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca e não fala, que tem olho e não vê, que tem cabeça e não pensa, que é um
um objeto de pau, pedra, de ouro, de prata, da mesma forma que ele é, aqueles que o fabricam vão se tornar, sem tirocínio, sem raciocínio, sem espiritualidade, sem devoção, incapazes de serem sensibilizados com a palavra do Senhor, duros nos seus corações, nas suas mentes. A dureza e a cegueira são consequência e punição da idolatria. E é assim que os homens vão terminar, os ímpios vão terminar os seus dias, com toda a destruição, com todos os sinais vindo da parte de Deus, no céu, na terra, nos homens, nas guerras. O homem continua endurecido o coração, assim como o Faraó, cego, sem conseguir enxergar a mensagem da cruz. O tempo do arrependimento é agora, não desperdice o tempo. O som da guerra é a voz de Deus dizendo: volta para mim. Engano de que o sofrimento por si, a guerra em si, não leva necessariamente ao arrependimento. Se a dor, o sofrimento, a doença levasse ao arrependimento, a gente estava só pregando na porta do hospital. Deve pregar, mas não é a dor, o sofrimento que traz o arrependimento. O homem ele é incapaz de chegar a essa consciência do pecado e do arrependimento se o Espírito Santo não trabalhar em seu coração. O homem, ao contrário, sob juízo, ainda mais se rebela e se compromete com os ídolos e com o pecado. Para a gente encerrar, meus irmãos, algumas conclusões aqui, algumas aplicações. Primeiro, acerca do ministério da oração, nós falamos aqui. O ministério da oração é um ministério importante para a igreja. A gente às vezes vê as igrejas correndo para estratégias e para modelos mirabolantes aí, fazendo malabarismo com liturgia e tal, para a gente conseguir avivar e para conseguir ter uma experiência com Deus. Não há mistério. A igreja deve pregar e amar a palavra de Deus e se dedicar à oração. Porque é assim que ela cria intimidade com Deus, é assim que ela recebe de Deus, é assim que ela conversa com Deus, e é assim que ela vai ser avivada, é assim que ela vai experimentar avivamento espiritual. O ministério da oração é um ministério importante. Aqueles mártires santos que morreram por causa do Evangelho clamam na presença de Deus até quando o Senhor, e nenhuma oração é despretensiosa, despropositada. Eles clamam: até quando, Senhor? Nós vamos viver essa injustiça. E o Senhor está dizendo: no tempo, no dia, na hora, no ano, eu vou responder sua oração. O ministério da oração é um ministério importante para a igreja, é um ministério importante para a nossa casa, para a nossa família, é um ministério importante para a nossa vida. Segundo, a guerra, ela serve como um alerta de Deus para a humanidade. Antes dos cálices da ira, antes das taças cheias do furor e da ira de Deus, antes da consumação, as guerras são esse sinal. Então não se espantem, essa é a palavra de Jesus. Olha, vocês vão ver guerras, rumores de guerra, mas não se espantem, não se desespere. Ai meu Deus, e se a guerra chegar aqui? E se o Brasil tiver que entrar na guerra? E se a Polícia Rodoviária Federal for convocada? Não se espante, não temam com isso. Nós precisamos enfrentar a pandemia, enfrentar as guerras, confiando no Senhor, tomando todas as precauções como nós estamos tomando, mas confiando no Senhor. Esse é um alerta, apenas que o fim está próximo, que o fim está chegando. A salvação é apenas pela graça, é a escolha divina que define a salvação. Através da graça, o Senhor regenera os pecadores. Da nossa parte, que nós precisamos é pregar, a necessidade urgente que nós preguemos, para que haja arrependimento, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Nós devemos ir, nós devemos pregar, nós devemos anunciar, sustentar missionário, investir em Buqueirão, Pedra d'Água, Cabaceiras e o ponto de pregação que a gente abriu para o Cariri adentro. Vamos continuar pregando. Precisamos pregar para que haja arrependimento antes do último dia chegar. No último dia não haverá mais espaço para arrependimento. E por fim, a cegueira, a idolatria humana, condenadas no segundo mandamento, elas se preservam
elas perpetuam na história até esse momento final. Precisamos exercer a disciplina do arrependimento. Por que a gente faz no nosso momento de culto sempre um momento de confissão de pecados? Porque é necessário para o crente, para aquele que crê no Senhor, reconhecer as suas faltas, as suas falhas, e se arrepender, abandonar o seu pecado, buscar uma vida de santidade, porque nosso Deus é um Deus bom. Essa é talvez a verdade mais extraordinária de todos. Ele é bom, ele não compactua com o mal, ele não compactua com o pecado. Nós precisamos de exercer a disciplina do arrependimento também dos nossos pecados pessoais, dos nossos pecados congregacionais, abandonar os pecados e voltar-se para Deus. E por fim, essa relação de impiedade e perversão. Percebam que uma coisa está ligada à outra. A impiedade, essa degradação espiritual, a rebeldia do homem para com Deus, que se manifesta na perversão, na degradação moral do homem. Veja que nós lemos que como uma coisa está ligada à outra. Eles, versículo 20, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Essa é a degradação espiritual, a impiedade. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Uma coisa leva a outra. Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo ao fragor de suas catadupas, né? Um abismo chama outro abismo. A gente se afastar de Deus, dar as costas para Deus, não pode levar a uma melhora moral da humanidade. Esquecer-se de Deus. As pessoas saíram da Segunda Guerra Mundial e disseram assim: não, agora a gente tem que pôr um basta nesse tratamento desumano, na tortura, nessa falta de um código de ética para as guerras, o uso de armas químicas. Aí a ONU é criada, se estabelece ali, todos os reinos, vamos dizer assim, todos os governos se juntam e estabelecem protocolos para não se usar arma química. Em 1976, se eu não me engano, em San José da Costa Rica, há um ajuntamento ali dos povos, dizendo assim: vamos estabelecer uma declaração universal de direitos humanos, para que o homem não sofra mais tratamento degradante, nem tortura. Melhorou a humanidade com as guerras, melhorou. Enquanto o homem não reconhecer que o seu problema é o pecado, se arrepender desse pecado e se aproximar de Deus, não há outro caminho senão a degradação moral, a continuidade e o aprofundamento dos assassínios, das feitiçarias, das prostituições e dos frutos do pecado e do mal. Por mais que nós tenhamos todos esses códigos e protocolos hoje, não deixa de haver tortura, não deixa de haver a tentativa de uso de armas químicas, não deixa de haver de sermos surpreendidos cada dia mais pela maldade. Filho que esquarteja pai e mãe, um assassinato de forma fria, tortura entre pares por causa de dinheiro, por causa de a vida humana não vale absolutamente nada. E nós achamos que nós evoluímos, porque saímos das guerras e aprendemos com elas e nós temos um padrão moral mais elevado, mais aperfeiçoado. É mentira. E a palavra do Senhor está dizendo isso. Porque os homens, ainda com o extermínio de 1/4 da população e agora com 1/3 morrendo, fruto da guerra, alvo da ira do Senhor, ainda assim os homens continuam idólatras, e por adorarem a si mesmos, por adorarem a demônios, o homem se afasta cada vez mais de Deus e continua na sua perversão. Não se arrepende dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. É isso, meus irmãos, que Deus nos dê graça para enfrentarmos o dia mau, para vivermos a cada dia valorizando a oração, valorizando o ministério da oração, o arrependimento, pregando essa palavra enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vem e aí não vai haver mais espaço
para arrependimento. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula, encerrarmos a nossa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por tão grandes e terríveis revelações, Senhor, que ela nos traz. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos dê graça, Pai, para olharmos para esses fatos acontecendo no mundo, pandemias, guerras, e não desesperarmos, Senhor, mas olharmos para Ti. Nós temos a presença do Teu Santo Espírito em nós, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa, e nós cremos, Senhor, que seremos poupados pelo Senhor, porque estaremos com o nosso Deus toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, a esperança do nosso coração. Renova em nós, pois, essa certeza, Pai, trazendo com ela amor pelo ministério de oração, na Tua igreja, nos nossos lares, orando em todo o tempo, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, em todo o tempo, Senhor, para a glória do Teu nome, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve a oração dos seus eleitos, dos seus santos. Ó Deus, nos ensina, Pai, no caminho do arrependimento, a não insistirmos no pecado, Senhor, porque como vimos aqui, a impiedade só leva a cada vez mais perversão, e nós somos Teus filhos, Senhor, queremos ser aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus, e não adorarmos ao nosso próprio desejo, ao nosso egoísmo, ou aos ídolos desse mundo. Ó Pai, tem compaixão de nós. Gera em nós o arrependimento sincero, verdadeiro, para nos mover na pregação da palavra, batizando pessoas, ó Deus, testemunhando de Ti para a glória do Teu nome. Santo de Israel, concede-nos, ó Pai, em nome de Jesus, pelas Tuas muitas misericórdias, a oportunidade de participar dessa Tua vontade, Senhor, que nos está revelada, de pregarmos a palavra, de alcançarmos os eleitos do Senhor, para esse grande e glorioso dia, em que veremos a justiça do Senhor sendo satisfeita, não somente nos que foram perseguidos por causa do Evangelho, mas também na Tua ira, derramada sobre todos os ímpios, sobre o diabo e seus demônios. Em nome de Jesus, Senhor, completa a Tua obra, glorifica o Teu santo nome, nos mantém sóbrios, vigilantes, fiéis a Ti. É assim que nós Te oramos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, lembrando, nós temos o culto à noite, às 18 horas, aqui na igreja. Então, os irmãos puderem se fazer presentes. Nós ainda não temos a lista, não precisamos. Os irmãos estão vendo que há espaço na igreja, aqui na EBD, à noite também. Nós temos vivido um momento de certa inquietação por causa das medidas que foram tomadas em João Pessoa e no Sertão, o governo do Estado, algumas prefeituras, inclusive de fechamento das igrejas para que elas possam operar apenas remotamente para João Pessoa, a região metropolitana e alguns municípios do interior. Mas, graças a Deus, Campina Grande ainda permanece naquela condição amarela, lá com vagas de UTI, sendo criadas novas vagas, e o povo de Deus deve orar, para nós podermos, eu vejo muita gente reclamando e tal, porque a gente valoriza essa coisa do remoto, e porque às vezes parece covardia da igreja. Não é covardia, é respeito à autoridade, é princípio bíblico da palavra do Senhor. Nós respeitamos o que é definido. Se houver o caso, se a condição evoluir, não, né? Involuir para uma ocupação maior dos leitos, se a gente tiver que fazer o trabalho remoto, nós vamos pleitear junto às autoridades a possibilidade de fazermos presencial e remotamente, como nós estamos fazendo, guardando o distanciamento de segurança, fazendo a higienização sempre com álcool a 70% na igreja, sempre que nós chegamos, sem contato uns com os outros. Até o cálice da Santa Ceia a gente mudou aqui para poder manter essas medidas de segurança, com o uso de máscaras. Aqui, quem está me vendo pela internet está vendo aqui quem fala no microfone sem máscara, mas
do distanciamento para trás, está todo mundo com máscara. O único sem máscara aqui sou eu, está no meu bolso. Assim que eu desligar o microfone, eu coloco a máscara. E a gente vai continuar com as medidas. O departamento infantil está agendado para retomar suas atividades no próximo domingo. Mantenham a atenção para a rede social, o grupo do WhatsApp da igreja, porque, a depender das mudanças das autoridades governamentais, a gente pode mudar também, postergar essa decisão. Mas, por enquanto, não vejo, não estou falando em nome do conselho, mas falo em meu próprio nome, Itiel. Eu procurei alguém no nome de quem falar, mas no meu nome mesmo. Se as escolas podem funcionar presencialmente, ainda que de forma híbrida, parte presencial aqui em Campina Grande e parte remotamente, se os restaurantes que está todo mundo sem máscara comendo lá podem funcionar durante determinado período, respeitadas as medidas de segurança, não vejo por que nós, de moto próprio, sem uma intervenção governamental da autoridade pública, pensarmos em não funcionarmos, uma vez que os protocolos estão sendo todos, até o local do bebedouro vai ser alterado aí para que a criança não tenha contato com outra criança, para que não... a gente está tendo todos os cuidados. Enquanto houver professor do departamento infantil e da escola bíblica dominical que se dispõe a dar aula, respeitados os protocolos, e pais que se dispõem a trazer os filhos, respeitando também os protocolos aqui para assistir aula, a gente vai começar presencialmente a partir de domingo, a menos que haja uma decisão das autoridades públicas em contrário. Tá bom, meus irmãos? Mas acompanha aí no grupo da igreja qualquer alteração. Vamos ficar de pé, orar encerrando. Mais algum aviso? Carla? Não. UPA, alguma coisa? Nada. Junta diaconal, algum aviso? Não, tudo em paz. Então, graças a Deus. Vamos nos orar para nós irmos para os nossos lares. E à noite, às 18 horas, teremos culto. A reunião de oração continua remota, porque nós entendemos, não porque temos algum receio de fazer aqui, mas é que entendemos que para a gente criar uma logística para fazer presencial e transmitir, a gente não tem ainda o know-how ainda para fazer isso. Então a gente prefere fazer transmitindo, porque a gente está tendo um alcance maior do que quando era presencial, né? Mais de 20 pessoas sempre em cada reunião de oração. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo em nós. Te agradecemos, Senhor, pela autoridade e suficiência das Escrituras Sagradas. Te agradecemos pela soberania do nosso Deus, que é Rei, reina sobre tudo, sobre todos, Senhor da história, controla não só a história da nossa vida pessoal, mas controla a história da humanidade pelos seus decretos eternos, e nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso país, a situação que nós estamos vivendo de pandemia. Ó Deus, se é do Teu agrado que Campina Grande seja um oásis no meio da Paraíba, em que as igrejas estejam abertas, adorando o Teu santo nome, presencialmente, que as crianças se reúnam nas escolas e na escola bíblica dominical presencialmente, que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Agora faz tudo, Senhor, como sempre o fazes, segundo o conselho da Tua vontade, e nos ensina a nos submetermos a ela. Toca nos corações, Senhor, das autoridades instituídas, poderes judiciário, legislativo e executivo, Senhor, nas esferas federal, estadual e municipal, para que possamos enfrentar esses momentos, Senhor, com temor a Deus em nosso coração. E com fé, Senhor, de que o Senhor Deus é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o único Deus, que importa que o adoremos e o sirvamos. Faz isso, Senhor, abençoa então, Senhor, essas autoridades, abençoa-nos esses dias, livra-nos, ó Pai, do mal e desta pandemia. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, até a noite, se Deus quiser.